Elias no monte a orar. Elias, Elias, sempre a caminhar. Elias, Elias, no monte a lutar. O Deus verdadeiro ele vai adorar. Aqui nasceu, aqui nasceu, aqui nasceu o Carmelo. Fomos ordenados sacerdotes por Dom Donald Lamont, um bispo irlandês, missionário na antiga Rodésia, hoje Zimbábue. Uma figura admirável, humilde, causou estranheza lá em Roma, porque ao final da ordenação ele se ajoelhou e pediu que nós o abençoássemos. Era um grupo muito grande, a minha classe era muito grande, carmelitas, e havia também religiosos de fora que foram ordenados na nossa capela do Santo Alberto. Frei José Cardoso, chamado naquela época Frei Elias, foi o meu padrinho de ordenação. Providenciou tudo, nada faltou. Foi verdadeiramente carinhoso com a minha ordenação. Mais um ano de teologia, para completar o 4º ano de teologia em Roma. Aí se tratava de estudos na faculdade. Quando foi da escolha do curso, nós tivemos plena liberdade para escolher o que achássemos melhor. A única recomendação era que nós escolhêssemos faculdades que os outros ainda não tinham feito. Nessa época, Frei Tomás Mota Navarro era doutor em Direito Canônico, Frei Maurício Bruni, doutor em Teologia Espiritual, Frei Carlos encaminhou-se para o estudo da Bíblia, Frei Vital preferiu fazer teologia, depois aperfeiçoamento em espiritualidade, e eu escolhi Ciências Sociais. Fui o primeiro carmelita a estudar Ciências Sociais, porque nessa época não se falava nisso, mas se pensava sempre em filosofia. Mas graças a Deus tive o apoio do Frei Serapião Seiger e fui para a Gregoriana. Ali encontrei um ótimo professor, o Padre Pedro Beltrão, um gaúcho, que me orientou bastante. Foi um estudo apertado. Todos os professores eram jesuítas e eram excelentes, mas exigiu muito. Fiz o mestrado na Gregoriana e aí eu pedi para fazer a pesquisa em Portugal, porque escolhi o tema da imigração dos portugueses para o Brasil a partir da Segunda Guerra Mundial, mas o meu estudo foi sobre as famílias em Portugal que ficavam sem o pai, de tal maneira que surgia um outro tipo de família, uma espécie de matriarcado.
Portanto, Portugal foi o meu campo de pesquisa para a tese. Passei 2 anos morando em Lisboa, na casa dos Carmelitas, e tive também outra vez a felicidade de ser vigário paroquial na paróquia de Santa Isabel, de um padre secular muito aberto, que orientou muito e influenciou muito a minha linha pastoral. E era a época das chamadas paróquias pilotos, porque estávamos na proximidade do Concílio Vaticano II e os bispos já se abriam para novas experiências. E esta paróquia de Santa Isabel foi escolhida para ser uma paróquia piloto, de tal modo que tive a oportunidade de muito contato com leigos, e ali eu era encarregado da juventude masculina. Na época era Legião de Maria, então contava com 40 rapazes, gente excelente, muito amiga, de fato militante, feito uma ação católica. E aproveitei para fazer toda a pesquisa na época, numa situação bastante difícil, porque era o governo ainda de Salazar, e a pesquisa era muito vigiada e limitada. Mas consegui. Voltei para Roma para redigir a tese. Justamente cheguei a Roma nas vésperas da inauguração do Concílio Vaticano II. Ainda me lembro de ter assistido na frente da Basílica de São João de Latrão o Papa João XXIII fazendo o chamado discurso à noite, em que ele falava da lua, e de uma maneira muito carinhosa, dirigindo-se à procissão dos bispos que estavam lá em Roma. E ainda me recordo que ao final ele teve um recado para os pais e mães, que quando voltassem para casa, fizesse uma carícia no rosto dos filhos e dissesse: é uma carícia mandada pelo Papa. João XXIII, eu assisti à eleição dele, conheci durante 1 ano o Papa Pio XII, uma figura impressionante, tanto assim que no seu falecimento duvidava-se que houvesse alguém capaz de poder substituí-lo. E apareceu essa figura carismática de João XXIII, para a surpresa de todos. Tanto assim que ali na praça, quando foi dito o nome dele, as pessoas se perguntavam: mas quem é? E ali apareceu a figura dele, completamente diferente de Pio XII. Pio XII, um homem alto, uma figura imponente, e João XXIII, um homem mais robusto, caminhando, balançando o seu corpo, e que começou conquistando a simpatia, numa linha completamente diferente
bem próxima do povo, justamente o pastor do qual se estava precisando. E nesse ano tive contato com os nossos bispos que ficaram hospedados no Colégio Santo Alberto. Nessa época eu fui mudado para a atual Cúria Generalícia, que era um prédio ocupado pelos italianos. Ali houve a união de todos os estudantes junioristas da Itália. E o padre geral pediu-me para que eu morasse lá e fosse o confessor dos estudantes. E ali eu estava com um grupo, na maioria, de frades americanos. Junto com eles estava um da nossa província, um holandês, o Frei Leo Van Veen, que mais tarde continuou em Roma como bibliotecário, uma figura extremamente gentil. Formamos uma comunidade muito, muito interessante. E aí defendi a tese e foi marcada a volta para o Brasil. Depois de 7 anos que eu não via o Brasil. Pedi licença para passar alguns dias em Portugal, para me despedir dos amigos, de tal modo que tomei o navio Augustus em Lisboa. O Frei Carlos viajava no mesmo navio de volta para o Brasil e nos encontramos em Lisboa. Viajamos na mesma cabine, uma viagem muito agradável. Eu nunca atendi tanta confissão de gente como lá no navio. Os dias passaram muito rápidos e aí estava de volta ao Brasil. Paramos no Rio de Janeiro. E a primeira coisa que eu descobri, que embora eu continuasse falando português, eu não entendia muitas expressões. Depois de 7 anos, eu escutava mandar bala. O que é? Eu sabia o que era mandar, eu sabia o que era bala, mas eu não sabia o que era essa expressão. Às vezes as pessoas olhavam para a gente e diziam, vou te contar. Eu ficava esperando o assunto e parava. Contar o quê? Então, no começo eu tive dificuldade, até mesmo para entender a nossa moeda. Eu costumava passar para liras italianas e aí eu procurava saber se era caro ou se era barato, mas eu não conseguia entender a nossa moeda. Eram muitos anos passados. Fui designado. Então, depois de 6 anos de ordenado, justamente no aniversário da minha ordenação, eu celebrei a primeira missa no Brasil. E a primeira missa foi na paróquia São Rafael, na Moca, onde eu fiz a primeira comunhão e fui crismado. A igreja dos padres barnabitas. Estive um mês com a minha família,
Meus pais já eram falecidos e foi um contato muito agradável. Meu irmão já morava perto da paróquia Santa Teresa do Itaim, então celebrava diariamente no Itaim. Aí tive contato com os frades moradores, Ferromualdo, Ferroco, e foi uma experiência muito boa. Elias, no monte a orar, Elias, Elias, sempre a caminhar. Elias, Elias, no monte a lutar, o Deus verdadeiro, ele vai adorar. Aqui nasceu, aqui nasceu, aqui nasceu.